Sim. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E sempre é uma alegria falar das mensagens que Jesus deixou para nós. Particularmente hoje, no capítulo 17, Sede perfeitos. Tem uma frase que resume esse capítulo, eu vou ler ela agora. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Frase curta, direta, imensa. Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ele está falando de Deus. E isso é algo que à primeira vista nos parece impossível de ser alcançado. E eu destaco isso porque quando a gente acha que alguma coisa é impossível, nós vamos, sem querer, querendo, desligando a nossa atenção. Não dá para ser igual a Deus, nunca. Então isso aqui não me interessa. Mas a gente se esquece de que absolutamente nenhuma das instruções deixadas por Jesus, nenhuma delas, são inúteis ou são impraticáveis. Tudo aquilo que ele nos trouxe é para ser realizado por cada um de nós. Acreditem nisso. Mas vamos à nossa prece de abertura, para em seguida nós fazermos um breve estudo sobre esse capítulo tão interessante, sobre o que Jesus quis realmente nos dizer com essa frase. E nesse momento, então, caríssimos irmãos, buscando a sintonia com Jesus e seus emissários divinos, vamos acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções que nós trazemos tão turbulentas do dia a dia aí fora. Vamos dando oportunidade para que aquela fé, às vezes tão aparentemente pequena dentro de cada um de nós, que ela comece a brilhar. De forma que sua luz brilhe em nossos espíritos, nos ajudando a compreender melhor as mensagens deixadas por Jesus e, mais do que isso, meus irmãos, nos ajudando a colocar essas mensagens em prática em nosso dia a dia. Feita a prece de abertura, graças a Deus, vamos dar início ao estudo. Capítulo 17, Sede perfeitos. Antes de começar esse estudo, eu queria fazer uma reflexão com cada um de vocês. Qual era o sentido da vida para o homem primitivo? Para o nosso ancestral, milhares de anos atrás. O sentido da vida para esses nossos irmãos tão atrasados era somente um: sobreviver. E sobreviver com medo. Porque, afinal, nossos ancestrais, ele não era o caçador. Naquela época, ele era a caça. Então, ele vivia com medo a vida inteira. Milhares de anos se passaram desde que nossos antepassados ali passassem tão apertado na vida. E a reflexão que eu queria fazer com vocês agora é qual é o sentido da vida para você no dia de hoje? Para você, para você, para você, para vocês, para mim. Cada um tem o seu sentido na vida. E se não sabe, está na hora de perguntar para si mesmo: qual é o sentido da minha vida? Se nós pararmos para pensar um pouquinho nos dias de hoje, pelas tribulações que nós passamos, pelas mudanças que acontecem no mundo inteiro e nos atingem por tabela também, para muitos de nós o sentido da vida ainda é sobreviver. E ainda com medo.
A diferença com os nossos ancestrais, os homens primitivos, é que naquela época, milhares e milhares e milhares de anos atrás, começávamos a ser homens com espíritos, então nós podíamos pensar somente na vida física. Mas hoje, com nossa evolução mental, com a nossa evolução intelectual, e mais do que tudo isso, somos homens e mulheres, a humanidade recebeu tantos emissários divinos ao longo de tantos milhares de anos, que Deus esperava que, no mínimo, esse nosso medo de viver a vida já tivesse diminuído. E tivesse diminuído por uma palavrinha bem pequena, pela fé, pela compreensão da vida, pelo sentido que nós temos que dar às nossas vidas. Afinal, nós não viemos para cá a turismo, não viemos a lazer, não viemos a passeio. Todos nós temos uma missão nessa vida. E para isso nós precisamos buscar o sentido delas. Porque pior do que não ter sentido da vida é que essa falta de sentido nos faz sentir medo. Quem não tem medo hoje em dia? E o medo tem um efeito colateral muito ruim. Ele coloca a nossa vida espiritual para escanteio. Ela deixa de ser importante. Eu sinto medo por mim na vida física, vida material, e eu me preocupo com a vida física material. E esquecendo, mensagem do Mestre. Qual é a nossa verdadeira vida? Ele cansou de falar. Minha vida não é desse mundo. Ele nos mostrou, ele nos exemplificou, mas nós ainda não conseguimos introjetar essa ideia dentro de nós. E quando a gente vive a vida espiritual esquecida, nós acabamos vivendo somente o presente. Nós esquecemos que temos um futuro a ser construído. Tanto futuro de curto prazo, que seria essa vida que nós temos, quanto o futuro de longo prazo, que são todas as outras vidas que se sucederão a essa, com a mais absoluta certeza. E quando a gente começa a pensar somente na vida material, nós, por tabela, nos tornamos egoístas e orgulhosos. Nós passamos a achar que o mundo e as circunstâncias, todas elas que o mundo nos traz, doenças, problemas, desafetos, desencontros, que tudo isso não devia existir em nossa vida, que tudo deveria ser conforme a nossa vontade, o que é impossível. Cada ser humano tem seu livre-arbítrio. Nós acharmos que nós temos que achar que o irmão tem que agir assim comigo, dessa forma, é muito errado. Cada um age como quer. Agora, cada um reage como quer também. Essa forma de agir tão pequena ainda, é que nos traz todos esses medos, essas frustrações, essas ansiedades que disparam o coração, essa depressão que às vezes não deixa a pessoa levantar da cama, com medo de lutar. Tudo isso é reflexo de nós pensarmos ainda de uma maneira muito infantil em termos espirituais. Essa maneira de achar que o mundo tem que agir conforme a nossa vontade é que nem uma criança age quando ela está em casa com o brinquedinho dela. Ela é o centro das atenções. Ou ela se acha que deveria ser o centro das atenções. E com isso, nós deixamos de entender o sentido, a missão que cada um de nós certamente tem nessa vida, e muitas vezes não é para salvar o mundo, não.
fora alguns abnegados que vêm, alguns espíritos elevadiços, nós estamos aqui primeiro para nos salvar. A gente primeiro precisa ter para depois dar para o próximo. Primeiro nós temos que descobrir o que é preciso para dar sentido a essa missão. Porque fica difícil tocar a vida sem essa compreensão, que por tabela também nos tira a fé, que nos fortalece e que nos impulsiona no dia a dia a prosseguirmos com a caminhada. Mas a prosseguirmos com o coração mais leve, com o coração mais confiante, com o coração mais alegre. Tem um ditado africano, e vocês vão achar que é piada, mas não é. Tem um ditado africano que diz: quando a morte chegar, que ela me encontre vivo. Parece brincadeira, né? Quando a morte chegar, que me encontre vivo, fazendo tudo aquilo que eu vim destinado a fazer, aprendendo tudo aquilo que eu estou destinado a aprender, e não morto para a vida, ainda em vida. Que ela vai chegar um dia, vai, mas que ela nos encontre na batalha, aproveitando essa oportunidade, por mais difícil que ela nos pareça nos dias de hoje. E como sempre, o Evangelho do Mestre é que nem um farol, né, que acende no meio de uma noite escura, quando a gente está perdido, e de repente nós encontramos nesse capítulo uma mensagem de Jesus nos indicando simplesmente isso. Qual deveria ser o sentido das nossas vidas? Para onde nós deveríamos estar colocando a nossa atenção e o nosso esforço todo dia? Fomos criados, todos nós, simples e ignorantes. Não me leve a mal, mas é como está escrito no começo do livro, ignorante no sentido que nós somos inocentes, não sabíamos de nada. Mas nós fomos também, isso dito pelo nosso mestre, destinados à perfeição. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, todos nós chegaremos à perfeição relativa possível a nós criaturas. Achar que nós vamos ser perfeitos que nem o nosso Criador, não dá. Porque perfeito que nem Ele, não dá, não existe. Agora, nós seremos perfeitos sim. E Deus nos enviou um exemplo vivo, do que seria atingir essa perfeição. Do que nós poderemos e do que nós seremos um dia. Ele mandou um exemplo na figura de Jesus, o espírito mais puro, governador desse planeta. Imagine nós como Cristos. Parece tão longe, mas é a mesma coisa que falar: eu vou daqui para o Tocantins e não dou o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro. A viagem é longa. Ninguém se iluda com isso. A natureza não dá saltos. Mas se o caminho é longo, quanto mais cedo a gente puser o pé na estrada, mais cedo nós chegamos lá. Quando a gente acha que isso vai levar muito tempo, eu faço uma pergunta para vocês. O que é o tempo perante a eternidade? Ele passa a ser nada. Uma vida não dá nem um suspiro. 100 anos, mixaria. A única coisa que nós temos que fazer para dar um sentido para as nossas vidas, e com isso, percebo, nos blindar de tudo aquilo que nós falamos: ansiedade, medo, frustração, dor, depressão,
É só nós começarmos a seguir o nosso caminho. É só pôr o pé na estrada. Pôs o pé na estrada, o plano espiritual vem junto, nos empurrando, nos mantendo. Tenham certeza disso. Às vezes até parece que fica pior, mas não se preocupem, persistam. Colocou o pé na estrada, a ligação com o Pai está feita. Deus é a expressão maior do amor. Todos nós sabemos disso. Então, se nós quisermos iniciar o aprendizado dessa frase, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a busca do amor é mandatória. Não tem como buscar o Pai sem correr atrás do aprendizado do amor. E no meio de tantas definições que nós encontramos, uma só palavra define de maneira completa o amor como Deus, como Jesus o idealiza: a caridade. A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação, é o amor em atitudes. E conforme nos explicou a nossa irmã Daiane, uma expositora da casa, há poucas semanas atrás, foi um aprendizado enorme para mim também. Ela disse que não importa o tamanho da caridade. Se a gente pensa em caridade ainda em termos materiais, que não é ideal, mas precisa para ajudar os outros, tanto faz dar R$5, 5 centavos, 500 mil, 5 milhões, 5 bilhões. O que conta para a caridade não é o tamanho dela. O que conta para a caridade é o tamanho do amor que nós colocamos ao fazer a caridade. Então, se eu escuto um amigo que está com problema, sem paciência, ajuda. Não ajuda tanto, não. Mas se eu paro para escutar um amigo, tentando me colocar no lugar dele, sentindo o seu problema, deslocando essa empatia que todos nós temos, aí a caridade está sendo feita. Se nós passamos pela rua rapidamente e vemos esse pessoal que vive na rua, a gente não pode fazer nada, mas a gente se condói pelaquela situação e faz uma oração. Está praticando a caridade. Está buscando o Pai. Está treinando o amor. E se nós formos prestar atenção ao nosso redor no dia a dia, oportunidades para praticar a caridade, ninguém precisa ter dinheiro para fazer isso, não. E quanto menos tempo, mais valiosa é a caridade. Oportunidades não nos faltarão ao longo de todos os nossos dias restantes. Essa vida é uma escola. E Deus nos coloca nessa escola justamente porque a gente venha praticar, fazer as aulas, estudar e prestar os exames, ver se a gente está passando ou não. Finalizando, como disse Jesus, para quem quer buscar a caridade e, por tabela, o amor, basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos, porque a gente sabe que a orelha mais perto é que escuta mais. E quem está falando está escutando primeiro e aprendendo também. E nesse momento, então, nós vamos aproveitar esse clima de paz, de harmonia, como dá para sentir daqui de cima. Eu pediria para os irmãos ficassem à vontade em seus lugares. E que assim seja, graças a Deus.